Fala, queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Gaviões Podcast. Hoje eu tenho a presença do meu querido Celso Reis. Hoje falaremos da visão de um árbitro e de um campeão de fisiculturismo. Celso, seja muito bem-vindo. Obrigado, Valdir. Eu que agradeço pela sua presença. É uma honra recebê-lo aqui. É uma honra estar aqui com você. Eu tenho por você um carinho imenso, você não faz ideia. Obrigado. Né? Você é o meu primeiro professor de pose no fisiculturismo, né? Vamos lá, seja muito bem-vindo. Obrigado. Celso, você quer se apresentar? Você quer falar quem é o Celso? Sim, eu vou te fazer umas perguntas aqui. Você quer que eu te pergunte primeiro? Posso falar quem que é o Celso? Pode falar. Fale quem é o Celso. Quem é o Celso? O Celso é um menino do interior, nascido em Valinhos, que foi pequeno para Piracicaba e ficou apaixonado pelo fisiculturismo, tá? Eu pratiquei esportes antes, né? Eu fiz atletismo antes do fisiculturismo e quando eu entrei no fisiculturismo, o que me identificou ao fisiculturismo foi as estratégias do final da preparação. Alimentação, a água, como que você faz para mudar o corpo nesse sentido, né? E eu falo que o fisiculturismo salva vidas. Impressionante. Bom, salvou a minha vida, né? Você sabe que eu tenho uma história de superação aí também, né? De quase morte, e a musculação salvou a minha vida. Então, a tua história no fisiculturismo, que te levou, porque você é um campeão de fisiculturismo, vários títulos você teve. Sim, sim. O que te levou a competir, a querer viver nesse mundo? Assim, qual foi o gatilho que te impulsionou para isso? Eu venho do desenho, né? Eu sou formado em desenho arquitetônico, né? E eu ficava muito tempo sentado. Tinha feito atletismo, mas depois fui para o desenho, ficar muito tempo sentado. Eu falei assim, eu vou procurar uma atividade para mim fazer. Eu ia fazer Kung Fu e passei em frente a uma academia de musculação. Falei, é isso acho que eu vou fazer. Aí, eu não entrei na primeira. Na escola, levaram uma revista chamada Mr. Vigor, que tinha na capa o Luiz Otávio de Freitas, com 51 de braço. Luiz Otávio. Aí eu me encantei. Quando eu vi um cara com 51 de braço, eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer. Quando eu comecei, né, naquela época, a gente não tinha muita informação, mas eu era muito curioso. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E comecei a procurar informação. Revista, fazendo curso. Aí eu me identifiquei bastante, né, no fisiculturismo, porque é um esporte que eu era muito tímido. E dessa timidez, como eu comecei a ler e comecei a treinar, essa timidez foi perdendo. Te trouxe autoconfiança. Isso. Trouxe autoconfiança para você. Isso mesmo. E até no meu serviço, isso para mim melhorou bastante. Quais foram os momentos mais marcantes para você como atleta? Como atleta, um dos momentos, tá? Foi quando eu pisei a primeira vez na Inglaterra. Porque passou um filme na minha cabeça, porque eu comecei a treinar na lavanderia da casa da minha tia, com peso de cimento. Sério? Eu falo até que assim, era eu e mais um sobrinho e um amigo. Sabe guarda de beliche, que tem a escada? Sim, sim. Eu peguei 2 guardas de beliche e eu inventei uma máquina de extensora de agachamento e uma para fazer supino e agachamento. Brincadeira, Celso. Sério? Isso com 15 para 16 anos. Aí a gente fez os pesos, começamos a treinar, a gente treinava e saía para correr 1 hora até a escola agrícola, que sou de Piracicaba. E foi assim que eu comecei a minha vida no fisiculturismo. O primeiro livro que eu comprei era do Dan Lurie. Quando chegou esse livro, eu li esse livro numa noite. Você devorou o livro? Devorei. Eu fiz tudo que tinha nesse livro. Então, assim, sempre fui curioso. Então, eu sempre busquei informação, né? E além de você buscar informação, você tem que ver se aquela informação realmente é válida, né?
Você, é a informação que nos abastece de conhecimento. A curiosidade, né? Sim, sim, sim. Nos abastece de conhecimento. E quantos títulos você carrega hoje ao longo desse tempo todo, Celso? Paulista... Não, vou começar. Paulista do Interior, 3 vezes. Campeão estreante, duplas, que antes tinha duplas, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-americano e 6º no Mister Universo. Meu Deus! No Mister Universo passa um filme na cabeça, porque quando você pisa naquele palco e lembra que o Arnold pisou lá, outros atletas pisaram, e você veio da onde você veio, e daí de Valinhos para Piracicaba, Inglaterra, e depois essa competição foi nos Estados Unidos. Não, na Inglaterra. Na Inglaterra esqueci o nome da cidade. Tudo bem. Mas assim, passa um filme na sua cabeça e o esporte, ele abre portas que você nunca possa imaginar, né? Que iria passar por ela. Eu comecei a treinar porque eu queria ser um campeão do interior. Eu não queria ser campeão paulista. Pensamento bem simples. Simples, né? Eu queria ser um campeão do interior. Depois eu queria ser um campeão paulista, fui. Aí campeão brasileiro, fui. Então tudo que eu almejei, eu fui buscar. Só que teve um porém. Sim. O meu técnico, na época, eu tinha isso uns 25 anos e eu não ganhava um campeonato com 25 anos. Ele falou assim... Ganhava por quê? Porque faltava volume. Ah, entendi. Aí ele falou assim, sempre ficava em terceiro, segundo, porque quarto, não era cheio. Não era cheio. E ele falou assim uma vez pra mim, sabe quando você vai ficar bom? Quando você tiver 35 para 40 anos. É uma maturidade muscular. Eu falei assim, nossa, seu Rainha, mas tudo isso eu vou levar 10 anos. Seu Rainha. Esse foi? Valdomiro Rainha. Esse foi seu técnico? Foi meu primeiro técnico. Sério? E daí ele falou assim, não, daqui uns 10 anos. Eu falei, não é possível que eu vou ter 10 anos. Quando deu 35, eu comecei a ganhar campeonato. Ah, rapaz. A visão que ele tinha era muito apurada, eu minucioso. Falo. Muito minucioso. E mesmo depois que eu saí de Piracicaba, vim para São Paulo, comecei a minha vida aqui, eu sempre ia para lá para ele me ver. Para orientar, pegar a orientação dele. Você ia para lá para ter a aprovação dele, é isso? Isso. E o que eu mais gostava, ele pegava na minha pele e falava assim, tá faltando tal coisa. E tava faltando tal coisa mesmo. A experiência que ele tinha, que muito tempo que ele ficou comigo, então ele sabia como o meu corpo trabalhava. Como é que era a reação do seu corpo, né? É impressionante isso, né? Uma pessoa que me ajudou muito. Você é muito grato a ele. O que foi, Celso? Por que essa emoção tá flor da pele? Porque assim, ele morreu ano passado, né? E ele foi enterrado no dia do meu aniversário. Poxa vida, meu. Meus sentimentos, Celso. Porque se está te comovendo bastante, é uma pessoa que fez parte da sua vida e é muito importante continuar sendo, né? Sim. Não morreu, tá aí na sua memória. E assim, mesmo quando a gente ia para lá para visitar as minhas tias, a minha filha, tudo, a gente sempre passava para ver ele e ele sempre falava assim que as pessoas tinham esquecido dele. Porque depois, quando você vai ficando mais velho, você não tem mais importância, né? Ele tinha fechado a academia dele e ele sempre viveu isso, né? E o que eu mais acho, assim, ninguém nunca reconheceu o valor que ele tinha de conhecimento, de treinamento. Eu acho que isso faltou muito na carreira dele. O que a gente pôde fazer, né? A Moscow fez uma homenagem para ele no campeonato em Piracicaba, em vida. A gente fez uma homenagem para ele, porque o Tamer também era da mesma academia que eu estava. Então, nós viemos tudo de uma linhagem ali do Seu Rainha. Então, a gente quis fazer essa homenagem assim, para ele em vida e foi muito bom. Mas era um cara que podia receber muito mais. Acho que não foi totalmente reconhecido. Sabe? É mesmo? O conhecimento que ele tinha era muito grande. Que merecia ser reconhecido. Ser reconhecido. Quando eu passei com ele e vim morar para cá, eu vi que muita gente não tinha nenhuma técnica
Perfeito. que ele tinha. Sim. E ele gostava muito do Vinci Gironda. E depois também sou muito fã do Vinci Gironda, um guru de 1940, 50, o Arnold treinou com ele. E muitas coisas que o Vinci Gironda fazia, tem muita gente que agora está fazendo ou nem conhece. Coisa que o teu técnico já sabia. Já sabia. Ele morreu agora, o ano passado? O ano passado. Com quantos anos? 85 anos. Nossa Senhora! 85 anos. Mas até 80 anos, ainda ele fazia agachamento. Estava treinando. treinando. Então, musculação é vida mesmo, né? Sim. É saúde, né? É saúde. Então, ele teve uma vida longeva. Sim. Bom, eu só fico sentindo que realmente abalou seu sentimento. Eu senti o seu sentimento à flor da pele. Sim. Meu sentimento, Celso. Obrigado. Você aprendeu muito com ele. Bastante. E eu acho que assim, esse esporte, ele traz uma coisa de vida muito grande. E você conhece pessoas, eu posso agradecer que passaram boas pessoas na minha vida. E pessoas que agregaram, que somaram comigo. E ele foi uma dessas pessoas. Eu lembro um campeonato, acho que foi campeonato paulista, ele deu o carro dele com gasolina para mim vir fazer a pesagem aqui em São Paulo e voltar. E assim, me pagou vários cursos. Eu tenho, acho que a maioria dos meus cursos que eu fiz foi todo ele que pagou. Você está fazendo uma grande homenagem para ele, aí tá vendo como ele é lembrado e sempre será. Eu também tenho um cara muito importante na minha vida que eu vou lembrar para sempre, né? Que é você, né? Obrigado. Eu tenho um carinho muito especial por você. Eu comecei na musculação depois de velho, né? A competir também depois de velho, né? E você me ensinou muita coisa. Né? Muita coisa eu aprendi com você. Obrigado. Então você pode ter certeza que você não vai ser esquecido. Obrigado. Tá bom? Vamos falar um pouco mais, Celso. Bora. Você, além de campeão, de ter vários títulos, de fazer essa bela homenagem para o teu técnico, pro teu treinador, teve uma transição aí, de atleta para árbitro. Você passou de um atleta que era visto, passou a observar os atletas em cima de um palco. Quer falar sobre essa transição? Quero. O que foi que te levou a se apaixonar para fazer a sua avaliação no atleta de fisiculturismo? É que poucas pessoas sabem, né? Minha primeira formação de árbitro foi feita em 1994. 94? Foi meu primeiro curso de árbitro. Me tornei árbitro com carteirinha e tudo. Era a antiga federação, que era a IFBB. Depois eu pulei para a NABA. Fiquei um bom tempo na NABA. E quando eu estava na NABA, mesmo competindo, eu arbitrei alguns campeonatos. Então eu fazia parte do corpo de jurados da NABA. Eu arbitrei acho que um só da IFBB e o resto tudo da NABA. Então sempre tive essa ligação com a arbitragem. Sempre tive, porque eu sempre gostava de fazer essas avaliações. E uma das coisas assim, quando você é atleta, você quer que seja bem julgado a sua categoria. Você não quer que tenha falcatrua ou qualquer coisa nesse sentido. Você fala eu atleta. Eu atleta. E daí quando eu fui eu tive convite, né, do Tamer para trabalhar na arbitragem. Eu lembro muito bem que ele me contatou um ano antes deles irem para o Brasil. Porque eu já tenho uma amizade com o Tamer desde os 16 anos eu conheci ele. Então assim, ele falou, eu queria você, né, trabalhar com a gente como árbitro, porque eu sei que você tem um curso de árbitro, e só que eu não quero que você não conte para ninguém, porque a gente quer chegar e... De surpresa. De surpresa. Aí chegou tudo, adorei, porque meu primeiro campeonato foi com a Seide, que é a árbitra do Olímpia, né? Aprendi muito com ela, é uma pessoa que tem um dom e uma coisa de ensinar muito boa. Eu acho que é isso que se torna um profissional bom, você compartilhar o seu conhecimento, aí que você cresce. Você guardar conhecimento é a pior coisa. Bom, eu ia falar sobre isso. Você tem um papel aí de árbitro no fisiculturismo e de muita responsabilidade. Sim. Assim, quais são os principais critérios de julgamento
que vocês fazem a um atleta no palco? Porque às vezes, às vezes tem atleta que se sentem injustiçados, né? Porque, eu estava melhor que fulano, minha perna estava melhor, não sei o que lá. Quais são os critérios, meu amigo e amado Celso, que vocês usam? Eu vou falar assim, os critérios nunca vai mudar, tanto se for uma categoria feminina ou masculina. O que é julgado? Volume, proporção e definição, que é a condição física do atleta. Beleza. Tem alguma especialidade em algumas categorias femininas e masculinas, mas o grosso é volume, proporção e definição. Todas as categorias você vai julgar isso, tá? Por quê? Porque você faz um trabalho dentro da academia e você vai apresentar esse trabalho em cima do palco, que vai ser transformado em pose, beleza? O que acontece é que você trabalha com material humano e às vezes você não tem o padrão da categoria em cima do palco. Você tem o que está mais aproximado da categoria. Então, aquele que estiver mais aproximado da categoria é o que vai ganhar. Vamos falar da categoria, por exemplo, da Classic. O atleta sobe, e o que é a categoria Classic? É os físicos que a gente lembrava ali de 1990, 80, Rick Parker, o Frank Zane. Arnold. Eles não tinham muita perna. Tinha uma perna até que boa, mas não tão grande. Dorso, costa e peito bem grande. Braço não tão grande assim. Aí, esses são os físicos clássicos, né? Eu falo que o culturismo clássico trouxe uma beleza que estava faltando um pouquinho. Por quê? Os bodybuilders começaram a perder a linha de cintura. Graças a Deus que está voltando esse meio de trazer a linha de cintura mais amarrada. Mas os bodybuilders perdeu um pouco assim por causa dos freaks, né? Beleza. Vamos julgar uma categoria em cima do palco da Classic. Você vai julgar volume, proporção e definição. Beleza. Você tem dois atletas. Um com peito muito cheio, pernas boas, mas quando ele vira de costa, falta dorsal, falta lombar, você vê que o posterior dele não está marcado. E daí tem um outro atleta que ele não está assim, mas ele está mais completo. Ele não está tão definido, mas ele tem dorsal, ele tem um glúteo mais ou menos fibrado, mas não totalmente fibrado. Tem posterior marcado. Tem posterior marcado, mas não tão fibrado como o outro estava. Quem ganha? O que está completo. Então, geralmente, assim, as pessoas esquecem, que nem assim, tem uma mania agora, se eu tiver com o glúteo fibrado, eu tô bom. Não. Glúteo fibrado não é pontuação de nada. Olha, gente, presta atenção no que o mestre está falando. Você vê um atleta com glúteo fibrado, beleza, você vê que ele fez dieta, beleza, só. Mas pontuar só porque ele tem um glúteo fibrado, não. O que conta? Se você... vamos falar do Coleman. O Coleman tinha glúteo fibrado, mas ele tinha do trapézio até a panturrilha. Fibrado! Ele era fibrado inteiro. Não era só um glúteo fibrado. Era tudo fibrado. Né? E os atletas estão com essa mania. Porque no caso do meu glúteo, é por causa do meu glúteo. Gente, glúteo é o de menos. Se o glúteo estiver bom, beleza. Não é porque ele vai estar fibrado que você vai ganhar alguma coisa. Então, professor, tem que ser completa. As costas tem que estar completa. Tem que ter dorsal, tem que ter trapézio, tem que ter romboide, tem que ter o lombar. Então tem que estar completo e com definição. Com definição. O brasileiro é muito deficiente no dorsal. Muito. Tá? Melhorou. Tem vários atletas hoje que melhoraram sim o dorsal. Mas é o único ponto fraco do brasileiro. Se você pega competições internacionais, no próprio Estados Unidos, eles têm bons dorsais. Bons dorsais. Eu falo que assim, o brasileiro não tem mania de remar. É só puxar, pule, só puxa. Professor, você sabe que eu entrei nessa agora só de remar? Porque eu senti, lembra que você falava para mim assim, começa todas as suas costas fazendo a barra. E depois vai para a remada. Lembra disso? Sim. Eu acho que é a remada que deu muito mais resultado. Sim. E você fez o seguinte, você falou um dia você puxa e outro dia você rema. Você lembra disso? Sim, e eu gosto muito desse sistema, bastante. Então o hábito do brasileiro é só puxar. Só puxar, a maioria. E outra coisa, você vê sua frente, você não consegue ver suas costas.
Daí você acha que suas costas tá boa. Você treina, mas você não vê as suas costas. Celso, eu tô saindo daqui com uma aula, mano, muito boa, meu irmão, muito boa. Se bem que você já tinha me falado já, né? No campeonato de Barueri, por exemplo, teve um atleta Classic, e eu olhei ele de frente e estava muito bom. Mas quando ele virou de costa, era outro atleta. Faltava dorsal. Vazio. E uma coisa que é muito vazio no brasileiro, o low back. O low back, a parte de baixo, é muito vazio. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o seu Rainha. Todo treino tinha hiperextensão. Mas não é essa hiperextensão que hoje tem, que ela é em 45 graus. Não, ela é em 90 graus. Como? Me explica melhor, professor, desculpa. Reto, você está reto aqui com a sua perna e o seu glúteo. E o seu tronco fica para fora, que nem ficasse para fora da mesa. Aí você faz o seu tronco levantando para cima. A elevação pélvica que você fala? Não. Você de bruço. De bruço. De bruço, em cima de uma plataforma, onde você vai abaixar o seu tronco e vai levantar. Fazer essa movimentação. Isso. Como se fosse levantar. Eu sei. O treino de lombar, não é isso? O treino de lombar. E assim, você pega, a maioria você vê na academia, quase ninguém faz lombar. Ninguém faz lombar. Você sabe que na Gaviões tem equipamento perfeito para isso. Lombar. Né? Então, e lombar é um exercício onde você trabalha suas costas. E assim, todo o meu treinamento, né, ele falava assim, eu ia fazer terra. Ele falou, não, terra você faz cada 20 dias. Eu não quero que você faça terra. Eu não quero que você mexa na sua linha de cintura. Porque terra mexe com a sua linha de cintura. Engrossa? Lógico. Alguns atletas falam que não, outros profissionais falam que não. Mas imagina, para você estabilizar os seus oblíquos e você puxar essa carga do chão, quem que vai sofrer? É os oblíquos. É os oblíquos. Ele vai engrossar. Ele vai ter que engrossar. Ele vai ter que engrossar para te proteger. Sim, é normal isso. E Pegue um basista. A maioria dos basistas... Os caras são tudo... Sim, a linha de cintura não é boa. Que nem eu falo assim, wellness, você pode fazer um terra, pode, mas não com essas cargas, porque você não é uma basista. E com um intervalo bem maior. Sim. E daí você vê, às vezes, biquíni fazendo isso, cargas excessivas. Gente, você tem que imaginar que a sua categoria não precisa disso. E isso que falta no treinamento dos atletas. Você é um atleta de men's physique, você é atleta de wellness, você é atleta de biquíni. Específico, treino para aquela categoria. Você não é uma bodybuilder. Então, assim, é isso que está faltando. Hoje, graças a Deus, a gente tem bons técnicos, sim. Tem bons técnicos, boas pessoas que estão mudando essa forma de treinar. Mas, na maioria das vezes, você vê muita besteira. Muita besteira. O que você orienta? O que esse pessoal tem que fazer? Para não fazer... Estudar, né? Vai ler. O atleta em si, sem um profissional, é melhor ele ter um profissional? Ter um profissional, sim. Um profissional bem gabaritado. Às vezes eu vejo assim, a pessoa fala assim, mas eu peguei de uma revista científica, eu peguei de um trabalho... Gente, um trabalho não quer dizer nada. Você precisa ter pelo menos 3, 4. Você precisa ter referências. Exato. Né? Se um trabalho, e você não sabe como que foi feito aquele trabalho. Perfeito. E às vezes a pessoa pega só uma parte do trabalho. E você não sabe como é que funciona os demais. Exato. Você não sabe o mecanismo, né? Você não leu todo o trabalho. Todo o contexto, né? Todo o contexto. E você pega uma parte ali do trabalho. Então você entende a primeira parte, mas não entendeu o contexto todo. Exato. E por isso que não vai mudar. Exato. Você vai continuar na mesma. E outra coisa, precisa ver quais são as pessoas que fizeram aqueles trabalhos. Trabalhar com fisiculturismo é difícil você pegar um grupo de fisiculturistas e fazer um trabalho. Uhum. Não é fácil. Vamos dizer assim, eu preciso de 100 pessoas de fisiculturismo. É difícil, gente. Geralmente você faz com o quê? Pessoas comuns. Perfeito. E daí passa isso uma realidade que não é a realidade. Ô Celso, eu sei que você já arbitrou vários campeonatos, como continua, está nativa ainda, né? Qual foi, assim, para você a maior dificuldade? O que foi difícil para você, como árbitro, a lidar com um cara que se sentia injustiçado? Quando ele vai te falar, eu estava melhor do que o atleta tal,
Você já passou por essas dificuldades? Já passei por essa dificuldade, eu vou falar até duas coisas que aconteceu comigo. Uma, o cara veio todo nervoso e o que eu pedi para ele? Hoje, tudo que eu falar para você, você não vai absorver. Porque você tá nervoso, você tá estressado do campeonato. Então, tudo que eu falar vai entrar para um ouvido e vai sair pro outro. Amanhã, você pode me chamar, chama no Instagram e eu converso com você. Porque daí você já vai estar mais calmo, você vai poder analisar com outro olhar. Vai ter uma outra visão na hora de conversar contigo. Né? Eu estava arbitrando um campeonato no Paraná, e na categoria Wellness, e uma menina que foi campeã vários campeonatos da FBB antiga e foi competir. E ela ficou em 5º lugar, em 3 categorias. Aí, no final, ela veio chorando para mim, falando que ela não... Por que ela tinha perdido? Ela já estava com viagem marcada para fora, para competir fora do país, que ela achava que estava no padrão. E eu falei a mesma coisa. Hoje, tudo que eu falar para você, você não vai absorver. Você está nervosa. Espera daqui 2 dias, você me chama no Instagram, converse com você e converse com o seu coach. E vocês alinham o que você tem que fazer, a deficiência que você tem que fazer. Ah, mas eu não vou... Você vai bem, você não precisa desistir de nada. Ah, não desiste. Eles me chamaram, depois de 2 dias, alinhei com os dois. Depois de 15 dias, na Espanha, ela se tornou atleta. Ganhou overall e atleta... Foi profissional e overall. Overall e profissional. Olha aí, ó. Então, assim... Se tivesse falado com ela no dia que ela estava exaltada, não ia pensar, ia falar besteira. E não ia ter a sua orientação como merecia, né? Eu tenho uma coisa comigo que é assim, o que você falar, dependendo do que você falar, você pode acabar com a vida de uma pessoa. E pode mesmo. Pode. Então, assim, quando você não tem nada para falar, não fala. Fica quieto, espera a pessoa esfriar, aí depois você conversa. Professor, diga uma coisa, existe alguma polêmica comum nos bastidores? Existe bastante, e às vezes até falam, já chegaram falando na minha cara, que às vezes tem favorecimento de alguns atletas por causa de marca, por causa disso, por causa daquilo. Gente, eu sou assim, só ganha quem está melhor. Eu tô pouco me lixando para marca tal, fulano tal, eu não vejo o nome, eu vejo o atleta lá em cima. Celso, é isso que eu faço. Então você é muito transparente. Bastante. E você é muito leal. Bastante. Você é leal com o que você vê, né? Exatamente, eu sou leal com o que eu vejo e leal à minha pessoa. Sua integridade, né? Que está em primeiro lugar. Né? Porque assim, o que eu aprendi como família, eu não quero deturpar. Então assim, eu acredito naquilo que foi passado para mim como família. Esses bons conceitos, né? Então assim, a família que me criou, né? Eu recebi bons conceitos e eu acho que seria uma coisa assim, você está traindo o que você recebeu de educação, né? Então acho que... São os teus princípios, né, meu irmão? Os teus valores, né? Exato. E às vezes a pessoa vem falar certas coisas para você, mas não é de você, é dela que ela está falando. Então eu aprendi muito isso. Então depende muito do que você vai falar para a pessoa, né, Celso? Exato. Basta você falar uma coisa e eu ouvir errado, sim, você acaba com a minha vida. Sim, você acaba com a vida, sim. E eu sou muito sincero. Sempre ser sincero. Eu sei porque teve uma pessoa que eu te indiquei e você falou a bunda dela, ela tava com a bunda murcha. E às vezes vem menina falando... E foi bom porque ela foi campeã, ela ganhou até o negócio. E assim, às vezes a menina vem e fala assim, ó, você tem bunda, você não tem glúteo. Glúteo você precisa treinar. Você tem uma bunda, não um glúteo. É mesmo, foi isso. Eu acho que estava murcha, não tinha glúteo. E precisava do glúteo, né? Não é a bunda, né? E assim, você tem que ser sincero, porque assim, a pessoa vai fazer o trabalho e depois ela vai subir no palco e você vai falar assim, não é isso. Não, você tem que falar a real para ela, o que vai acontecer. E às vezes assim, a gente está muito propício a ganhar. O perder, ninguém tá. Ninguém tá. Você vai disposto a querer ganhar mesmo, sim, né? Que é o seu objetivo, né? Sim. Você se sacrificou tanto,
já chegando no backstage, já é sofrido para chegar lá, né? E assim, ó, que nem nesse campeonato de Barueri, teve uma categoria que a gente tirou ponto a ponto, pose por pose. Por quê? 3 atletas já estavam muito bem mesmo. Cada um com seu biotipo, sua condição física, e daí às vezes os atletas não entendem isso. Quando você pega 3 atletas que estão muito bem naquela categoria, você faz as poses de confronto e cada pose você vai falando. Esse ganhou uma pose, esse ganhou outra pose. E a pose em relação ao volume muscular e a condição que você está ali. Isso aí é critério. É critério. Sim. Não é simplesmente você fazer a pose e a pose ficar bonita. Não é questão de bonita a pose. É o que eu vejo de volume, definição e proporção. Na pose que você fez. Na pose que você fez. E daí você vai fazendo pose a pose. Aí você soma e vê quem ganhou. Quando é assim. Então não tem como ter injustiça, né? Não. E Não uma das coisas que não, é muito nenhum legal. árbitro prioriza isso, né? Os caras são... Não, e eu não deixo. Simplesmente eu não deixo. Porque assim, quase todos os campeonatos eu sou o árbitro central. O árbitro central é o que comanda o campeonato. É ele que fala tudo. Desde se acontecer alguma coisa nos bastidores, atleta que está passando mal não sobe. Atleta que passa mal em cima do palco desce e não compete mais. Porque você tem que priorizar a saúde. A saúde do atleta. A saúde. E ali ele está debilitado. E ele não está raciocinando direito. Né? Então, assim, você está numa mesa com os árbitros e deu uma pontuação e deu um empate. Quem decide é o árbitro central. É o árbitro. E a gente discute, sim. Ah, eu tô vendo isso. Ah, eu não tô vendo isso. Me mostra para mim. E tem que ser rápido. Você tem que mostrar para mim o que você tá vendo e eu não tô vendo. É assim. Às vezes acontece. Verdade, João. Nossa, verdade, não tá assim mesmo. Vamos mudar. Traz ele aqui. Vamos fazer o confronto. É assim. E como é que é esse trabalho de vocês antes e durante esse campeonato de fisiculturismo? Como é que funciona isso? Funciona assim, Valdir. Sexta-feira é o dia da pesagem, onde a gente pesa, mede os atletas, tudo. Divide para as categorias, né, que vão competir. No sábado, dia do campeonato, a gente monta o backstage com fruta, água. Geralmente a gente tem, isso é de praxe e é proibido não ter ambulância. A gente tem uma ambulância. É obrigatório. É obrigatório. Um brigadista é obrigatório você ter. Segurança também. Porque são itens que não se abre mão. Porque se acontece alguma coisa, e aí? Como que faz? Isso é uma exigência de vocês. É uma exigência nossa. Desde quando a NPC chegou no Brasil, é uma exigência nossa. Ah, mas é caro uma ambulância. Caro é uma vida. Isso é caro. Perfeito. Tá? Então, assim, a gente preserva isso. No campeonato de Curitiba, o Músculo Brasil, um atleta estava passando mal, vieram falar para mim, eu fui até esse atleta na categoria profissional e eu não deixei ele subir. Eu levei ele até a ambulância, conversei com o médico e falei assim, ó, se você não autorizar, ele não pode subir. Aí perguntei para ele se ele tinha feito desidratação, ele fez, usou diurético, tudo. Falou, você precisa reidratar. E eu não posso deixar você... Se o médico não autorizar. Aí o médico veio tudo, falou assim, ó, ele não pode subir. Não subiu. Porque assim... É a vida dele, né? É a vida dele. E assim, campeonato, ele vai ter sempre. A vida não. É verdade. A vida não. Parabéns. E os atletas precisam pensar nisso. Hoje, não deu para subir? Beleza. E eu sempre falo, não existe coincidência. Tudo tem um porquê na vida. Tem um propósito, né? Ô Celso, o que um atleta ele precisa fazer lá em cima do palco para ele se destacar? O que ele precisa fazer? Primeiro, confiança. Atletas que entram confiante, olhando no olho do árbitro, ele já chama um pouco mais a atenção do árbitro. E isso é inevitável, tá? Porque assim, você mostra que você veio super confiante. Pode ser que ele não ganhe, mas ele já chamou a atenção do árbitro. Só pela confiança dele. Só pela confiança dele. E o que é muito interessante, quando você olha os atletas entrando e você olha no olho, você já percebe quem sabe posar e quem não sabe. Então é além do físico. É além do físico. Eu sou assim. Às vezes eu tô olhando e falo assim, esse cara não sabe posar. Mas ele nem posou. Ele não sabe posar. Olha o jeito dele.
Na hora que vai fazer os confrontos, ele não sabe posar mesmo. E assim, é um campeonato de pose. Você precisa saber as poses. No profissional, se você erra a pose, porque assim, você é profissional, você não pode errar a pose. No amador ainda a gente deixa, mas o profissional... No amador até que você vai entender, né? Porque é Sim. amador, né? Agora no profissional é inadmissível. Como é que você vê também agora? Eu tenho minha opinião, queria saber a tua. Como é que você vê a evolução do fisiculturismo aqui no nosso país, no Brasil? Olha, eu falo uma coisa assim, o fisiculturismo no Brasil evoluiu muito. A parte de business, academia, um crescimento assim de profissionais ligado à área, e vai crescer mais sim. A tendência é crescer mais sim. É aumentar as categorias, e isso é inevitável. Só que o que eu falo que não cresceu é a essência. A essência do fisiculturismo está sendo deixada de lado. Ah, mas você é saudosista, tudo. Não, gente. Se você pegar uma coisa de luta, eles mantêm a essência. Mantém sempre os princípios, né? Então, isso que eu acho que está se perdendo um pouco. Se você às vezes vê um podcast, o Jorlan falando alguma coisa, o Cariano falando alguma coisa, o Júlio falando alguma coisa, eles trazem um pouco mais essa essência, que às vezes vai se perdendo com outras coisas que vai se dando valor, entendeu? Entendi. Infelizmente. Infelizmente mesmo, né? E a gente sabe, né, que para todo crescimento, às vezes vai se perdendo algumas coisas, né? Infelizmente é assim, né? Vai ficando pelo meio do caminho? Vai ficando pelo meio do caminho. E o que a gente tem que fazer? Você, eu, o pessoal que tem voz ativa, sempre está trazendo isso. Trazendo e resgatando isso, né? Celso, eu queria o seguinte, eu vou falar agora de dicas para atletas e os atletas amadores, né? Você tem experiência. E quais são os maiores erros que um atleta comete num palco, como quando vai visitar, fazer as poses dele? Qual é o maior erro do amador? O erro do amador, principalmente nas poses, é eles demorarem muito para fazer a pose. E uma coisa que é muito assim, pose faz parte do seu treinamento. Então, do mesmo jeito que você treina na academia, você tem que treinar a pose. É mesmo, Celso? Exato. Por isso você falava todo dia. Todo dia. Faça todo dia. Eu aprendi isso com o senhor Valdomiro, o Rainha. A gente treinava, ele tinha um quintal no fundo da academia, onde a gente fazia pose, lá no sol. Ficava lá fazendo pose. E depois ia embora. Por quê? Para auxiliar, para você entender, para ser automático no palco e para você saber mostrar o seu físico. O que às vezes acontece, e eu vi muito agora nesse primeiro campeonato, atletas posando muito mal e posam muito mal de costa, porque você perde a consciência. Essa era a pergunta que eu ia te fazer agora, mas eu continuo. Perde a consciência, porque o atleta quando posa de costa, ele fecha a escápula, ele perde a consciência do posterior de perna. Na categoria, tanto na OMAS como na Figure, às vezes a atleta fecha a escápula em vez de abrir. Na categoria Men's também é a mesma coisa. Eu lembro no campeonato na Bahia, um atleta muito bom, mas muito bom. Mas ele fechava a omoplata na hora que ele posava de costa. E assim, se você... Quando ele fecha, não abre a cintura, né? E se você não vê... escapular. Se você não vê, você não tem como pontuar. Você sabe que ele tem, mas você precisa ver. Não é só saber. E eu dei 3 chances para ele posar de costa, para ele poder fazer. Não fez. Não. Então, esses são os erros que eles não podem cometer na hora da apresentação. Por isso que assim, faz pose, faz aula de pose. Tá? Então é assim que o atleta tem que melhorar. Bate nas poses. Porque teve uma competição que eu fui, que eu, teoricamente, estava melhor que o cara. Só que eu não tinha experiência nenhuma de palco. Você sabe disso, né? E quando o cara chegou no palco, ele cresceu só de posar. O cara ficou monstruoso e eu acabei levando... E você sabe que o outro erro que os atletas fazem, que eu já falei isso, aquecimento. Aquecem muito. Gente, o maior aquecimento é você fazendo pose em cima do palco. Esse é o maior aquecimento.
Não é ficar se matando, levantando peso lá. Pra chegar com shape no pump lá, né? Porque assim, ó, você começa a fazer o aquecimento, é glicogênio que vai pro músculo. Só que esse glicogênio, um certo tempo, ele vai indo embora depois. Porque esse pump é temporário. É que nem você tá dentro da academia, você começa a treinar, até um certo limite, esse pump fica. Depois que você passou, esse pump já começa a diminuir. O que você tá falando tem todo sentido, você sabe por quê? Porque eu fiz o aquecimento no backstage, entrei e na hora da pose eu estava muito cansado. Eu fiquei muito cansado, mas eu voltei para depois de novo, para voltar para o palco, voltei melhor, porque a minha performance ali que me deixou melhor não foi o aquecimento. Não foi o aquecimento. E é isso que os atletas precisam entender. Não é aquecer. Você pode aquecer, chamou a categoria. Entrou a categoria feminina e você é a segunda categoria, ali você começa a aquecer. Tá vendo uma outra coisa na minha memória. Você lembra um dia que você estava me dando aula e eu estava com o corpo e você falou como o seu corpo mudou? Nas poses. Nas poses, eu lembro disso. Lembra? E assim, conforme você vai posando, aí o atleta vai crescendo, vai aquecendo. Até empia, velho. E a gente vê muito isso em cima do palco. Você vê o atleta assim, ele começa a crescer. Daí começam os confrontos, você começa a confrontar. E ele vai mudando. E ele vai saindo da ponta, vai vindo pro meio. Vai... Vocês vão colocando até o cara que ficou legal ali no meio e acaba ganhando. E os atletas, eles têm essa mania de pegar pesos, ficar se aquecendo, comer muito no backstage. Aí entra com o abdômen dilatado. Eu lembro numa das preparações, você falou para mim não comer repolho. Que fermenta. Que fermenta. Eu lembro muito bem disso. E qual é a importância da preparação mental, Celso? Essa, para mim, é a mais importante. Sono e cabeça. São duas coisas que o atleta tem que pesar muito. Você tem que dormir bem, você tem que descansar, mas a sua mente tem que estar bem. Quando você faz uma preparação onde tem muito sacrifício, você não está curtindo, tem alguma coisa errada. Preparação sim, exige de você tudo, mas você precisa fazer de uma forma que você goste do que você está fazendo. Não uma coisa dolorida no sentido assim, pô, nossa, vou ter que fazer cardio agora. Não. Tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. Olha, todas as minhas preparações não foram fáceis. Não é mesmo fácil. Mas eu sempre fiz com prazer. E tem que fazer uma hora de aeróbico. Você fala as tuas preparações, a sua. Qual foi a sua melhor forma? Em que ano que foi? Olha, minha melhor forma foi a do Universo de 2015. 2015? Nós temos essa informação de 2015? Tem. Tem? Vamos ver aqui. Porque a preparação que está o negócio, né? Que você... Esse é 2015? Não, essa preparação aí foi antes, 2014. Eu tava pesando 86 quilos aí. Com essa pancada de músculo? Essa pancada de músculo, 86 quilos. Essa preparação, Valdir, mais interessante é assim. Quando eu entrei no backstage, os atletas eram muito maiores. E eu falei assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Esses caras são muito grandes e alto. Eu falei, tudo bem, eu pensei assim, eu vou dar o meu melhor em cima do palco. Eu vim para fazer isso, para me apresentar super bem. Quem foi o primeiro a ser chamado? Fui eu. Você. Tinha 24 atletas, de 24 eu fui o primeiro a ser chamado. Para você ver que a cabeça precisa estar bem. Se eu me achasse derrotado, eu já ia entrar encolhido. Encolhido, ia entrar já vencido, que não é bom. Exato. E olha, e aqui? Aí eu tinha 25 anos. 25 anos, você tinha até cabelo na época. Tinha até cabelo. Nessa daqui foi no Mr. Santos, pesando também 85 aí. Eu tava pesando aí. Eu sempre fui da categoria de 80 até 90, de 85 até 90 quilos. E parece que tem mais, né? Músculo definido, bem marcado, a aparência parece ser bem maior, né? E aí? Aqui, que eu tava no Universo, aí pesando 89 quilos, quase 90. E aqui, em off, pesando 105 quilos.
Então é isso que eu quero entender, mano. Os caras em off e o cara... Eu sempre preservei pode ver aquela linha de cintura. Sim. E o off... Não, e os dorsais, o peitoral, o ombro, o braço. Como é que vocês mantêm um off assim, caramba? Então, eu nunca comi besteira, né? Assim, nunca era muito de sair besteira. O nosso off sempre foi limpo. Aumentava as quantidades. Mas sujar muito, que nem o pessoal faz... Valdir, eu sempre falo que, assim, eu competi por muito tempo. Aí eu falei assim, vou parar, não quero mais competir e vou viver a minha vida. Aí eu comecei a sair, tomar vinho, fumar charuto. Porque Foi ter um prazer, né? porque assim, era coisa que eu não fazia. E eu sempre gostei, mas eu não podia fazer. Porque assim, quando você é atleta, eu acho que tem que ter foco no que você vai fazer, no que você quer. Então, se você quer aquilo, você tem que fazer. Independente de qualquer coisa. Você não pode? Não pode. Dormia super bem, era muito regado. Eu fazia uma coisa que os atletas precisam pensar hoje. Eu fazia uma limpeza do organismo a cada 3 ou 5 semanas de proteína, ou às vezes no final de semana. Então tirava toda a proteína, colocava mais fruta, verdura, para limpar mesmo o organismo. Porque se você começa a comer muita proteína, isso sobrecarrega? Lógico, sobrecarrega. Não tem como. O fisiculturismo, tudo é excesso. Então, assim, fulano de tal teve problemas. Gente, o problema é porque você treina demais, você come demais, você toma água demais, tudo é demais. Não é, eu vou ser bem sincero, às vezes não é o anabólico que o cara tá tomando. Muita gente acha que é, né? Às vezes muita gente acha que o cara tá assim porque tomou anabólico. Não é bem assim. O anabólico, ele é a perfumaria. Se você não fizer o resto, esquece. Esquece. Muita gente fala de falando que ela tá tomando isso, tá tomando aquilo. Gente, se você visse os físicos que eu cheguei a ver, que não tinha nada disso, que era dieta. Eu cheguei a ver um atleta ganhar um campeonato comendo arroz e salsicha. Então, assim, o que era? A dedicação dele, a genética que ele tinha. Pode crer. Então, mediante isso, existe um conselho, algum conselho que você pode passar para um cara que vai competir pela primeira vez, que está começando nesse mundo? Tem um conselho especial para ele? Tem. Um conselho é você aproveitar, ter o prazer de fazer tudo aquilo. Os atletas, eles entram querendo ganhar. Não faça isso. Você vai se frustrar. Se ganhar, beleza. Mas vá porque você gosta do que você está fazendo. Vá porque você sinta prazer do que você está fazendo. A consequência vai ser você ganhar. Eu sempre falo que assim, você ganha dinheiro com isso, Celso, lá naquela época. Não ganho. Mas a consequência faz você ganhar. Hoje eu ganho dinheiro com isso. Mas aí que tá. Você tem um preço. Você quer pagar esse preço? Eu falo muito bem assim, às vezes muita gente quer ser atleta, tudo. Você quer pagar o preço? O preço é alto. É alto. O preço não é baixo. E às vezes as pessoas não entendem isso. Porque assim, Valdir, eu me separei, vim para São Paulo, fui morar lá em Arthur Alvim, com as minhas coisas em caixa e dormindo no chão. Mas por quê? Porque eu tinha um objetivo. Eu queria alcançar o objetivo que eu queria. Consegui depois morar em outro lugar melhor, tudo. O cara que me recebeu lá me recebeu muito bem. Eu tenho amizade com ele até hoje. Quem me ajudou foi o Fábio, que é muito amigo meu. Então, assim, eu paguei o preço. É duro? Porque você fica se questionando se realmente vale a pena tudo que você está fazendo. Poxa vida. E daí quando você vê as conquistas que eu conquistei, né, que eu fui, você fala assim, valeu a pena. Valeu a pena. E assim, perrengue sempre passa. Perrengue faz parte da vida. Então assim, é porque eu não tenho dinheiro para isso, eu não tinha daquilo. Eu também não tinha. Eu fui atrás. Perfeito. Você vai atrás. Vamos falar, Celso, do futuro do fisiculturismo. O que você acha que mudou no fisiculturismo hoje?
Mudou a parte de marketing. O marketing é muito grande hoje no fisiculturismo. Muitas empresas boas, com suplementos bons. Isso mudou muito, Valdir. Pra gente, no Brasil, para ter suplemento bom, era difícil. Bem difícil. Vinham suplementos de fora. E outra coisa que mudou, profissionais ligados ao fisiculturismo. Isso também aumentou bastante. Isso dá um entendimento melhor. Você tem um atleta que tem algum problema, você tem que ter um médico que saiba de tudo que ocorre dentro do fisiculturismo. Se você não souber, como que você vai ajudar? Criticar é fácil. É fácil. Fazer... o cara tá passando mal. Que se vire. Agora eu quero ver o cara que pega e fala assim, eu ajudo, eu faço, eu sei como mexer. Isso aumentou bastante. Isso é muito legal. E profissionais especializados em treino, que são os coaches e os técnicos. Isso também bastante. Agora uma pergunta que você vai saber responder também com muita maestria. Como é que você vê o crescimento da NPC, na música aqui no Brasil? A NPC é uma empresa muito grande, né? Ela domina o cenário americano. Quando o Tamer trouxe a NPC para cá, muita gente não sabe disso. Na verdade, o Tamer não precisava trazer a NPC para cá. O que ele ganha lá é muito bom. Ele quis trazer a NPC para o Brasil, para o brasileiro ter a mesma oportunidade que ele não teve, que eu não tive. Tá? Isso, muitos atletas, eu não vou citar nomes aqui, senão vai ficar uma coisa chata. Fica tranquilo. Muitos atletas que mereciam estar num lugar mais alto e foi barrado por politicagem. Mesmo, tem isso? Por dinheiro. Tem isso, meu. Bastante. Teve uma fase onde se prejudicou vários atletas com doping por umas coisas que não é certo, sabe? Então, assim, a NPC trouxe uma oportunidade muito grande para os atletas. Às vezes as pessoas falam assim, mas, pô, o cara já compete, consegue se tornar profissional e consegue ir para a Olímpia. Gente, quando que a gente tinha isso? A gente tinha que ganhar o brasileiro. Do brasileiro, o sul-americano. Do sul-americano, mundial. Depois... Você podia pedir o seu Pro. Se você ganhasse o Mundial, o overall do Mundial, aí você podia pedir. Podia ser negado. Podia ser negado. É mesmo. E teve atletas que foi negado. Beleza. Hoje você compete dentro do seu país. Você consegue se tornar profissional dentro do seu país e consegue ir para a Olímpia, que é o maior campeonato. Mas isso não é bom. Gente... Quanta gente queria estar lá? Eu queria estar lá. Eu queria competir Olímpia. Quem não queria competir Olímpia? É um dos campeonatos bem mais disputado, né? Bem mais Todo disputado. Mundo quer, todos os atletas querem. E uma das coisas assim, né, Valdir? Isso aconteceu com o futebol, né? E acontece. Quanto mais atletas profissionais a gente tiver, mais mídias e mais empresas podem vir para o nosso lado. É simples. Tudo isso é ligado a dinheiro, a business. Eu falo que assim, ainda eu vou ver outras empresas patrocinando fisiculturismo. Mas é uma carência, senhor? É uma carência. Né? Mas para isso acontecer, precisa da gente no sentido de educação. Essa educação é a educação do atleta, educação dos profissionais de comunicação, tá? Porque assim, Valdir, a gente sabe que o nosso esporte usa alguma coisa. Outros esportes também usam. Alguém vê falar dos outros esportes? Não. E eles usam também. Não falam. Eles caem de crítica justamente no fisiculturismo. Sim. Só que é o seguinte, eles não fazem, não falam, e eles têm patrocínio de uma Nike, de um Carrefour. Por quê? É chato, mas assim, ninguém quer estar associado a uma coisa... que acham que é ruim. Né? Acho que é ruim. E uma das coisas que eu... E aí eles ainda batem na tecla, professor, que realmente isso é ruim, que isso faz mal, que isso mata.
mas eles não estão estudando a fundo o principal, né, que é moderado. E você sabe que assim, eu entendi muito bem isso, Valdir, vendo um vídeo, até acho que eu vou mandar para você esse vídeo, da demonização do anabólico. Isso aconteceu em 1950, tá? A gente sabe que você usando uma aspirina, você pode morrer. Você sabe que você usando uma insulina, você pode morrer. Você usando diurético, você pode morrer. Perfeitamente. Então, assim, aí fala dos anabólicos. Gente, vai estudar, vai ler, vai entender todo esse processo. Você pode passar mal com uma comida. Uma comida estragada, você pode passar mal. Então, assim, precisa de entendimento, precisa de educação no sentido. E não sei se você sabe, a gente está com os nossos cursos da NPC, nós vamos começar agora. Já aproveita e já deixa aí suas informações. Nossos cursos agora vai começar sexta-feira agora em Piracicaba, o nosso primeiro módulo. E esse primeiro módulo é sobre arbitragem, são 6 módulos. Nós vamos dar desde nutrição, biomecânica, sinologia, com ótimos profissionais. Por quê? Porque a gente tem que educar todo... Esse curso vai durar quanto tempo? Vai durar o ano inteiro, são 6 módulos, pode ser dividido em 10 pagamentos, tá? Ou, eu quero fazer um módulo só. Você pode fazer um módulo só, tá? Entra na minha página, tá? No Instagram, vai estar lá, já vai estar lá o curso, né? E assim, nesse primeiro módulo vai dar... Quem vai se ministrar esse curso? Vai ser eu, o Tamer, a Bruna Miyagi, o Fábio Janola e só esses 4. Perfeito. Depois os outros, tem outros profissionais que vão trabalhar com a gente. E assim, é pela educação. Perfeito. Pela educação a gente consegue as coisas. Então, mediante isso, quais são as tendências que você acredita que nós veremos no futuro em relação ao fisiculturismo? Quais são as novas tendências? As novas tendências, eu acredito, né, que a gente vai trazer... Eu falo isso nos próximos anos. Sim, vai conseguir trazer campeonatos maiores, no sentido assim, de um glamour maior. A gente viu agora o nosso Olímpia Brasil aqui, que foi feito no AMB. Muitos atletas gostaram. Porque traz um glamour que precisa ter no esporte, né? Os campeonatos regionais são campeonatos qualificatórios para você ir para o Arnold, para o Olímpia, para o Música Brasil, para o Master. Então, são os qualificatórios. Mas esses qualificatórios são menores, né, que são as regionais. Agora, esses maiores, cada vez mais vai trazendo um glamour melhor para o atleta. E a visibilidade. A Globo já começou a fazer matérias, fez matéria com o Hélio a respeito do esporte. Que bacana. E atletas deficientes. Uma das coisas que eu já falei com o Hélio em relação à categoria especial. A categoria especial se engloba vários atletas com deficiência. A gente quer separar esses atletas e fazer umas normas para cada categoria. Porque assim, se você tem um amputado e tem um rapaz que ele é deficiente visual, é diferente, né? Como que você vai julgar os dois? O visual tem condições de se preparar melhor. Exato. O amputado já tem essa dificuldade. Mas também tem um amputado que chega melhor que o visual. Olha, nesse último campeonato, teve um atleta dele, ele perdeu a perna no serviço. Eu vi na perna que ele não tem o glúteo fibrado. Sério? Naquele não tem. Como é que ele conseguiu isso? Trabalho. Aí você vê que você fala assim, aí as pessoas ficam chorando por causa disso, por causa daquilo. Pô, o cara não tem uma perna e conseguiu. Isso é superação, isso é dedicação. É isso que faz o diferencial. Meu irmão, uma mensagem para os ouvintes da Academia Gaviões Podcast. Dá uma mensagem aqui para eles aqui. A mensagem é que você aproveite essa viagem louca chamada vida, tá? A vida traz pra gente muitas coisas boas. Tudo que você passar de dificuldade, olhe com outros olhares. Sempre veja coisas boas. Por mais que seja duro a sua vida, sempre tenha um olhar de positividade. Por mais que seja duro para você.
as experiências que a gente tem de vida, principalmente quando a gente vem de criança, são coisas que marcam a nossa vida e transformam as pessoas. Então eu penso assim, se eu recebi coisas boas, eu vou dar coisas boas. Mesmo se eu recebi coisas más, eu vou dar coisas boas. Vai vir coisas boas para mim. E eu acho que é isso que falta, Valdir. Falta pessoas de caráter, falta pessoas de bem no nosso mundo. Eu sinto quando você fala com muita emoção, cara. Você chega até a embargar a tua voz. É porque, assim, a gente sabe como que o mundo tá. E as deficiências de pessoas de caráter, né? E quando você depara com pessoas que não são desse naipe, eu prefiro não ficar nem perto. Então, assim, a nossa luta é uma luta do bem e com Deus. Amém. Celso, diz aí pro meu pessoal, pro pessoal que está assistindo o nosso podcast, onde é que eles podem acompanhar o teu trabalho, os eventos da NPC. Se quiser, fique à vontade, deixa as tuas redes sociais aí pro pessoal te seguirem. Primeiro, no meu Instagram, celso.dejesusreisoficial, tá? Na página da Muscular Consciência Internacional, a gente tem todos os campeonatos. Esse ano vão ser 60 campeonatos. Mostra. A Muscular Consciência tem 180 campeonatos pelo mundo inteiro. É a promotora que mais tem eventos. Teve uma experiência muito boa ano passado de estar na África, habitando um campeonato lá na África. Uma experiência muito boa, Valdir, muito boa mesmo. Espero que esse ano eu volte para lá também. Então, assim, acompanhe as nossas páginas. Se você quiser saber alguma coisa, pode me chamar lá no direct, né? Tem a página da Muscle, tem os nossos telefones lá, pode pegar lá também. Que já entra em contato direto contigo. Sim. Bom, legal. Celso, chegamos ao final aí de mais um bate-papo no podcast da Academia Gaviões Podcast. Foi maravilhoso. Eu sei que você tem muita história. Ficaríamos aqui a noite toda batendo um papo. E para mim foi uma grande e maravilhosa consultoria, né? Porque contigo a gente sempre aprende, né? A gente está sempre aprendendo. Eu te agradeço do fundo do coração. A Academia Gaviões Podcast te agradece muito a sua presença. Eu que agradeço. O papo foi maravilhoso. E o primeiro de muitos, pode ter certeza. Obrigado. Eu sei que você tem muita informação a passar, principalmente para nós atletas, pessoas que estão começando agora, né? Pessoas que começam depois da idade, como eu comecei, né? E mostrar para as pessoas que sempre há tempo. Então, eu vou te chamar novamente aqui para a gente bater esse papo, porque eu acredito que tem muitos atletas que são deficientes e carentes de informações, como você é um cara que manja muito, principalmente por ser árbitro de uma grande federação. Muito obrigado e parabéns pelos teus títulos. Obrigado. E meus sentimentos pelo seu mestre. Obrigado. E você sempre será muito bem-vindo. E você sabe que, em particular, eu tenho um carinho imenso por você. E eu por você. Muita gratidão, Celso. Nós somos irmãos. Sim, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado mesmo. É isso aí, gente. Chegamos mais um final do bate-papo da Academia Gaviões Podcast. E até uma próxima. É isso aí.